E aí, bebês? E aí, tudo bem? Professora Rita de Cássia aqui com você para mais uma aula de português, mais especificamente literatura brasileira. Bebês, hoje nós vamos falar da literatura contemporânea ou literatura pós-moderna. Professora, que é isso? Bora lá, vamos compreender. Chama-se literatura contemporânea ou pós-moderna. Nas provas de vestibulares, costuma vir pós-moderna, ora contemporânea. Professora, esse nome é o nome da literatura em si? Não. Ele não tem um nome específico ainda, né? Porque a gente ainda não tem ainda um período, né, literário após o modernismo. Então é chamado de pós-moderna. Por quê? Depois do modernismo veio o pós-modernismo, ok? Ou contemporâneo, que quer dizer da atualidade, nos dias de hoje, nos dias atuais, ok? Então, assim, essa nomenclatura não é definida, né? Mas a gente está utilizando ela, né? E não existe ainda uma convenção, não existe ainda dados de início dessa literatura, tá? Então não tem uma data de início, beleza? Então, quando nas provas de vestibulares eles forem falar sobre esse período com vocês, eles vão citar as datas, ok? Vai citar as datas para vocês, ó, do período de 1950 até né? O autor, vamos supor, Rubem Braga, escreveu o livro assim, certo? Então não vai, não precisa preocupar em saber períodos, porque não tem. Professora, há um estilo predominante? Não, ainda é algo em processo, em construção, beleza? Então não tem ainda um estilo predominante, tá? Possui... Professora, mas como é que eu vou saber? Bebê, olha só a dica da professora Rita para você. Falou pós-modernismo, né? Literatura pós-moderna, contemporânea, bem grande assim ó, na sua mente, prega aqui, diversidade. A palavra-chave, diversidade, mistura de tudo, sabe? De muitos estilos, turmas, tribos, raças, tudo é a diversidade. Resume-se em diversidade, tá? Criação, tudo diverso, tudo moderno, tudo junto e misturado, beleza? Então, a palavra-chave é diversidade, ok? Relacione, né, esse período contemporâneo ou pós-moderno à diversidade, beleza? Então, vamos lá. Eu ainda não posso dizer, né, professora, que tem um autor principal? Não, se ainda está em construção, está em desenvolvimento, como que eu vou saber qual que é o autor principal? Não há. Há, sim, os autores que estão se destacando mais, tá? Os que têm mais destaque, mas não há um principal, tá? Não há uma característica fixa, não há, porque ainda é algo que ainda está em processo, está em evolução, beleza? E o que mais, assessora, que você tem que falar sobre isso para nós? Nas narrativas, né, as linhas temáticas mais trabalhadas, né, nesse período, né, vai ser sempre, né, assim, por enquanto, né, a gente tem bastante aí falando sobre a violência, o submundo, né, das grandes cidades, né, nós vamos ter aí, ó, Rubem Fonseca, Paulo Lins, né, olha, Rubem Fonseca, ele faleceu esse ano, em 2020, viu? Vale aí, ressalta isso aí, bebê. E foi um caboclo aí, ó, que escreveu altas ficções, um ficcionista de topíssimo de linha. Ele foi pra fora, voltou, foi roteirista, o cara, beleza? E eu quero destacar pra vocês aqui o Paulo Lins com Cidade de Deus. Presta atenção na dica. Cidade de Deus, ó, série de televisão, filme, tá? Tem muita coisa, então é importantíssimo, né? E o que Cidade de Deus trata? Não é o que a gente acabou de falar? Periferia, marginalização e etc? Então,
Tá falando sobre o que a gente falou anteriormente. Ó, os aspectos psicológicos, então a narrativa vai ter muito aspecto psicológico, intimista, né? Lá aquela introspectiva de dentro lá do eu, a ficção histórica, né? Nessa ficção histórica nós vamos ter o Antônio Calado, Ana Miranda, né? Realismo mágico, realismo fantástico, beleza? Isso aí são coisas que vão aparecer. A poesia de vanguarda, concretismo, poesia praxis, que mais? Poema e processo, neocentrismo, tá? Então, você vai perceber também a poesia produzida dentro da ditadura militar, viu? Então, assim, vai ter, assim, muita poesia contrária ao sistema, né? As poesias de contestação, beleza? Que vão ser de caráter social, ideológico, né? Sempre politizado ali, uma poesia marginal, certo? E uma contracultura, beleza? Beleza, professora, e agora? Agora a gente vai falar aqui sobre algumas obras produzidas, né, nas últimas décadas do século XX, né, até o momento atual. Elas vão ter, assim, uma mistura de tendências estéticas, tá? Ela vai ser uma literatura que vai aproximar ao modernismo no aspecto formal, né? Por quê? Porque propõe uma flexibilização das formas fixas, uma diversidade. Repare que tudo vai te levar à diversidade, ok? Então, assim, vão ser destacados, né, assim, na prosa, na poesia, né, no Brasil, né, alguns autores, né, e algumas obras destacados. Aqui ninguém falou de principais, hein? Então, assim, a gente pode perceber algumas características desses autores, mas isso ainda não é nada definitivo, ok? Então, assim, a gente percebe, né, uma mistura de várias tendências estéticas, uma mescla entre a arte erudita e a arte popular, né? Uma prosa com intenção histórica, social, urbana, né? Uma poesia, né, que intenciona e a reflexão do íntimo aqui, do marginal mesmo, sabe? Temáticas do dia a dia, regionalistas, né? Engajamento social com uma função literária, né? A gente vai ver experimentalismo de uma nova forma, né? Então, novas maneiras, novos estilos estão surgindo, novas formas estão surgindo, e dentro disso vão ser experimentados, sim, né? Técnicas que vão renovar a literatura, né? Como montagens, colagens, etc. Né? Nós vamos ter uma prosa construída de uma forma reduzida, né? Com pequenos textos, né? Contos, pequenas crônicas, certo? Então, assim, sempre buscando a objetividade. Nós não teremos mais textos longos, nós teremos textos curtos, mas bem objetivos. Aliás, muito objetivos, ok? Nós vamos ter a utilização dos recursos de intertextualidade e metalinguagem, ok? O que mais, professora? Dentro da prosa contemporânea, a gente vai ter algumas produções que vão abordar as questões universais, né, que vão envolver o cotidiano das pessoas, né, principalmente das pessoas comuns, né, vai retratar a vida dessas pessoas, né, dentro das cidades, né, a violência, as diferenças de classes sociais, dentre tantas outras coisas que a gente tem aí, né. Então, assim, vai ser utilizado uma variedade de estilos, né? A literatura ali, ela vai ser bem variada, bem diversificada, bebê, presta atenção. Ó, nós vamos ter aqui, ó, traços do realismo, do romance histórico, do realismo fantástico, do regionalismo, né? De algumas vanguardas, beleza? E dentro de tudo isso, né, a gente pode aqui destacar,
alguns autores, né? Eu já citei uns para vocês. Vamos agora falar de mais alguns. Vamos falar do Rubem Braga. Rubem Braga, né? De 1913 a 1990. Gente, ele é carioca, né? Cronista, tá? Ele fez alguns poemas, mas o negócio dele mesmo era as crônicas, né? A obra dele é formada por narrativas curtas, certo? E tem, assim, motivação na observação do fato do cotidiano, das coisas que acontecem no cotidiano, sabe? As coisas corriqueiras mesmo, aqueles acontecimentozinhos ali, ó, corriqueiros, banais, né? E o autor vai a partir disso aí, o autor vai fazer reflexões líricas sobre a vida, sabe? Sobre a existência humana, o sentido das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo. Vamos refletir sobre isso, né? Ah, mas o ser humano dentro desse contexto, certo? Então, assim, ele vai usar de um humor leve, né? Uma poesia prosódica, ok? Geralmente, o leitor vai se sentir, lendo ali as obras dele, mais reconfortado, beleza? Ele vai ter, assim, uma linguagem bem simples, né? Despojada, né? Que ele vai se aproximar muito da poesia de Manuel Bandeira, né? E de Guilherme Almeida. Mas o Rubem Braga, ele é um cronista, né, que ele foi reconhecido como um autor literário do primeiro time, né? Então, um dos livros dele de maior sucesso é Ai de Ti, chama Ai de Ti, Copacabana, né? E tem também 200 crônicas escolhidas. São, assim, duas obras muito importantes dele, 2 livros, ok? Gente, presta atenção, tem o Rubem Braga e tem o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca é o que eu falei pra vocês, que morreu em 2020, né? Então, ele nasceu em 1925, é mineiro, né? Ele é considerado um dos maiores ficcionistas, né, em atividade no Brasil, né? Ele foi o cara que ele foi retratar nos livros dele esse mundo violento das cidades, sabe? Das grandes cidades. Ele retrata, assim, alguns contos, ele vai ter alguns contos, né, que vai falar sobre essa abordagem, certo? E ele foi um cara muito premiado, sabe? Ele recebeu alguns prêmios, prêmio Camões, prêmio Jabuti, né, dentre outros prêmios que ele recebeu dentro da carreira dele, ok? Nós vamos ter também um caboclo chamado Paulo Mendes Campos. Ele nasceu em 1922 até 1991, né? Mineiro, danadinho mineiro, né? Só que ele teve a vida profissional dele exercida no Rio de Janeiro, né? Ele fez poesias e contos, né? Mas, né, as raízes dele era muito presa na crônica. Então, ele foi um autor que ele produziu textos, né, colaborando com a vida, assim, dia a dia, fio a fio, certo? Então, a exemplo do Rubem Braga, ele teve publicações em jornais, revistas do Rio de Janeiro como cronista, né? Além dele ter publicado vários livros, ok? E como cronista, ele tem uma leveza que vai levar ele próximo ao Rubem Braga, certo? Apesar de que nele o envolvimento sentimental com o assunto que ele estava abordando ali, que ele estava tratando, não chega a ser, assim, a marca principal dele, certo? Mas vários dos seus textos permanecem ainda intactos, vivos, né? Então, e essa, assim, não é a intenção de um cronista quando escreve um texto, porém, os textos dele, eles ainda permanecem vivos e não é só pela qualidade literária, não, viu? Mas pelo sentimento, né, que ele desperta, né, no ser humano, na vida humana, né, nesse cotidiano que a gente tem. Ele tem um livro que chama
Homenzinho na Ventania e O Anjo Bêbado, né? São livros importantes, né, dele, e seria bom que vocês dessem uma lidinha. Agora, eu quero ler para vocês um esquema que eu acho massa demais, né? Do Fernando Sabino. Anota esse nome aí na sua agenda, né? Fernando Sabino nasceu em 1923, faleceu em 2004, né? E vou ler para vocês. Ele escreveu assim: quando eu era menino, os mais velhos perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Hoje não perguntam mais. Se perguntassem, eu diria: quero ser menino. Gente, que legal. A pedido dele, né, na lápide dele, lá no epitáfio, foi escrito: aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Então, assim, a impressão que fica a partir disso aí, que dessas manifestações dele, é que ele é um autor que tem uma conotação infantil, né? Mas apesar dele ter sido também um autor que teve obras muito humoradas, né? Muitos dos seus textos, né, longos, né, como o romance O Encontro Marcado, ele é capaz de reflexões e análises muito profundas, né, em relação à existência humana, as reflexões das complicações dos sentimentos, dos relacionamentos das pessoas comuns, né? Então, assim, esse livro é um dos mais lidos, né, da moderna literatura brasileira. E ele é escrito com uma linguagem cotidiana, sabe? Acessível, assim, ó, do jeito que a gente conversa mesmo. Então você vai compreender, não tem dificuldade na leitura, certo? E esse autor mineiro, guarda o nome dele, Fernando Sabino, né? Ele teve uma obra muito marcante que você já deve ter visto, chamada O Homem Nu, que foi transformada em filme, certo? Então, assim, e O Encontro Marcado. Mas O Homem Nu teve até uma versão, né, escrita da mulher também, né? E é interessante de ler, viu, meninos? Dando continuidade, a gente tem que falar do Dalton Trevisan. Ele nasceu em 1925, né, de Curitiba, né, ele é um dos mais importantes, né, e dos mais lidos cronistas, né, de toda a história da literatura brasileira, né, ele revela um transparecer, assim, de domínio, né, do gênero do conto, né, ele tem, assim, uma identificação, né, com um lirismo, né, dele mesmo, do autor, que vai abordar, assim, ó, do grotesco, né, até o patético, né, ele vai pôr componentes, não, assim, ele vai colocar de tudo, coisa rara do ser humano, do comportamento no meio da obra dele. E ele é considerado, né, o mestre do novo conto brasileiro, né? Ele escreve um estilo assim seco, direto, sobre a solidão, os complexos, os medos, as covardias, né? As ações que dão assim aquela dimensão pequena, triste, oh meu Deus, né? Aquela coisa mais baixa que a gente sente, aquela coisa mais triste, melancólica que ninguém quer. E ele vai lembrar um pouco Machado de Assis e Graciliano Ramos, né? Ele tem novelas, né? Cemitério de Elefantes, O Vampiro de Curitiba, né? São alguns livros que vão ilustrar, né, a carreira dele e as obras dele. Vamos falar de Lígia Fagundes Telles? Lá no início da nossa aula, quando eu falei na introspecção, meninos, sempre que falar em introspecção, desde lá, ó, do modernismo, lembra Lígia Fagundes Telles. Ela nasceu em 1923. Ela é autora do romance As Meninas, né? Ele é considerado, assim, por parte da crítica, uma dos melhores literaturas brasileiras, assim, das últimas décadas,
né? Então, nessa narrativa, ela vai confirmar algumas características que vão vir delineando, assim, os textos anteriores, né, da autoria dela, né? Ela tem uma fixação, né, do recurso de ficção introspectiva, né? Ela tem esse negócio que ela vai escrever sobre a introspecção. Então, o que a gente quer, o que a gente não quer, né? Não tem, sim, termos comparativos para ela, né? Mas temos termos de aproximação, né? E continuidade, porque ela é uma autora feminina, né? Então, assim, ela é bastante... As obras dela, né? As personagens dela são muito ocupadas por mulheres, né? Assim, a maioria dos seus textos, das suas obras, são mulheres, né? E ela vai demonstrar o domínio sobre a psicologia feminina. Ela vai dentro da feminilidade ali e vai ter, assim... Ela vai atingir, gente, o ponto mais, assim, alto com o romance As Meninas. Esse é um romance importantíssimo da carreira dela, né? Nesse romance, ela vai confirmar, sim mesmo, a segurança que ela possui, né, para narrar, né, textos em primeira pessoa e originalizar ainda as personagens dela, o enredo, os aspectos, sabe? Vai ser tudo ali muito no mundo feminino e tratando sempre na introspecção, certo? Então, falou introspectividade, lembra, Lígia Fagundes Telles, beleza? Uma obra importantíssima dela, além de As Meninas, Ciranda de Pedra, tá? Se eu não me engano, se eu não tiver... Mas Ciranda de Pedra teve até uma novela. Inácio de Loyola Brandão. Ele é de 1936, de Araraquara, São Paulo, né? Ele é autor de várias obras em prosa. Olha... em prosa, né, na forma de contos, né, romances, né, ele tem uma linguagem, ele vai escrever com uma linguagem fácil, sem vulgarismos gratuitos, né, ele é mais ou menos frequente de um recurso que a gente chama de realismo fantástico, né, e principalmente, gente, a característica da narrativa curta, beleza? As obras dele são mais engajadas, né? Ele faz determinadas denúncias, né? Ele faz denúncias, ele não abre mão de passar mensagens de alerta, né? Ele tem as obras dele, o Conto das Cadeiras Proibidas, né? Tem ali livros ele tem um livro que foi proibido da ditadura militar durante anos, né? Além de ser, assim, a primeira narrativa longa dele, foi esse livro da ditadura militar, é um romance, né? Foi proibido, né? E é uma das obras mais importantes da vasta obra da vida dele até hoje. Ok? Alright? Agora, vamos falar de Moacir Scliar. Ele é de 1937, nasceu no Rio Grande do Sul, né? Ele publicou 74 livros, né? A coluna mantida em um dos grandes jornais de São Paulo, ele teve uma coluna que foi mantida, né? Ele escreveu ali literariamente a notícia sobre um fato policial que ocorreu, e ele teve, assim, uma grande comprovação dessa produção dele, né, por causa disso. A sua vasta obra vai ser composta de romances, né, contos, crônicas, literatura infantil, ensaios, né, realismo fantástico, imaginário, mágico, recursos comuns e os textos, né. Outros aspectos, né, do estilo dele e do conteúdo dele é o registro da cultura judaica. Ele vai falar muito sobre a cultura judaica, né? E ele vai ter uma abordagem da realidade doente e pobre do Brasil, dessa consciência adquirida, né? De médico e saúde pública.
ok? Os textos dele, alguns foram adaptados para rádio, televisão, cinema, né? Ele tem várias obras publicadas em outros idiomas. Pois é, bebê, aqui foi mais uma aulinha da professora Rita de Cássia para você. Beijo, me liga! Beijo, com Deus!